A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina foi palco do lançamento oficial do Plano Safra 2011-2012, reunindo políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Eu acredito que a parceria que vem se estabelecendo entre o governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Agrário é muito importante para os pequenos agricultores do Estado de Santa Catarina. Olha, nós estamos aqui no Estado de Santa Catarina pela primeira vez para somar no Plano Safra da Agricultura Familiar as ações federais com as ações estaduais. Nós estamos reduzindo taxa de juros no governo federal e o governo estadual vem e coloca esse juro para zero. Nós estamos ampliando os limites de crédito e estamos estimulando a agricultura familiar e fazendo isso junto com o governo do Estado. Agora, os governos estaduais precisam fazer a sua parte, né, nesse sentido. Aí o que tem avançado? Quando com o governo do Lula começou-se um novo tempo para a agricultura familiar. A agricultura familiar não existia no programa. E começou com uma política que historicamente vinha defendendo de ter a diferenciação do agronegócio com o pequeno agricultor, com os assentados, que são formas de produção diferentes, são relações sociais diferentes e culturais também diferentes. Para isso se criou um programa que era o PRONAF, que hoje já tem mais de 16 bilhões de investimento, que diminuiu os juros, por exemplo, para investimento de custeio, diminuiu com mais prazos melhores e o juro também menor, tanto que passou de investimento de 4% para 2%, isso é uma diminuição de juro fantástica. Não tinha segurança o agricultor para produzir, hoje tem, com o governo Lula se começou e com a Dilma continua e está melhorando, no sentido de se dar uma estiagem, dava uma enchente, o que o agricultor perdia, tudo tinha que vender a terra para pagar o banco, agora não. O governo cobre o empréstimo e ainda ele tem uma ajuda de 60% daquilo que ia produzir para manutenção da sua família, para não sair da sua propriedade. Tem compra do produto antecipado com financiamento de dinheiro público. Tem o programa, o PA, que os agricultores podem produzir vários tipos de produtos com garantia de preço e também de produção e de compra do governo, que vai para as merendas escolar. Que pena que aqui no governo do Estado de Santa Catarina faz muito pouco isso, mas vai para a merenda escolar, para creches, para entidades sociais, que o governo vai fazendo isso para estimular e valorizar o agricultor e dar renda e condições de dignidade de trabalho, e como também apoio à pesquisa, assistência técnica, que sem assistência técnica e sem conhecimento não pode se melhorar a produção e produzir melhor, com mais escala, em território menor e com menos veneno, que a gente estimula para isso. Nós temos aqui uma determinação do governador Raimundo Colombo de que nós não podemos concorrer com nós mesmos, ou seja, o governo federal tem as suas políticas públicas, de nada adianta lançarmos programas paralelos e semelhantes. Então é bom nos associarmos para melhorar ainda mais a ação. Foi o que fizemos no Juro Zero Agricultura e o Juro Zero Piscicultura, com investimentos da ordem de 100 milhões de reais, sem juros para o produtor rural. Esse é o maior programa de apoio na agricultura catarinense e na agricultura brasileira. Além disso, nós temos aqui também, Raimundo, nós temos o SC Rural com 189 milhões de dólares, construção de 500 novas agroindústrias familiares por todo o estado de Santa Catarina. Tem a telefonia fixa e internet banda larga, que começa a ser implantada já imediatamente, também por determinação do governador Raimundo Colombo. Somando todas as ações, neste primeiro momento, nós vamos somar uma importância aproximada de 500 milhões de reais que vão circular direto na mão do produtor rural catarinense. O produtor, coitado, ele já trabalha de um tanto, ele não quer saber de briga política, de desentendimento ou de burocracia. Ele quer eficiência. Quando a gente consegue harmonizar, quer dizer, quando a gente consegue trabalhar juntos, é muito bom para nós, governo, e excelente para a sociedade. Na Secretaria da Agricultura, nós estamos lançando ações e programas que vão incentivar o agricultor a ganhar mais dinheiro.
dinheiro, a ter uma qualidade de vida melhor, para ter principalmente uma atratividade do campo para os jovens. E o que é especificamente que nós estamos lançando? Primeiro é um programa que nós chamamos de Juros Zero Agricultura e Piscicultura. Esse programa ele vai permitir que o agricultor busque dinheiro no banco, daquelas linhas de crédito que estão lá disponíveis, como por exemplo o Pronaf, ele vai fazer um projeto técnico com a Ipagre, ele vai fazer o investimento e nós vamos ao banco e pagamos o valor do juro que aquele investimento, aquele financiamento vai atrair para o agricultor. Por isso que o agricultor fica livre de pagamento dos juros. E vamos principalmente incentivar aquelas linhas que dão maior sustentação à geração de renda nas propriedades. Por exemplo, a atividade leite, nós vamos financiar as ordenhadeiras, nós vamos financiar os resfriadores de leite, o estábulo, enfim, vamos financiar sistemas de captação e armazenagem de água. São alguns exemplos que vão deixar legados estruturantes nas propriedades rurais. Quem também pode se beneficiar do Juro Zero Agricultura Piscicultura é o seu Sérgio, produtor rural, assim como o Mário e o seu Edevaldo, que resolveu mudar de ramo. Hoje o Sérgio é piscicultor e quer melhorar a produção de peixes. A edição do Plano Safra 2011-2012 apresenta mudanças positivas em relação ao plano anterior. Ele está trazendo muitas novidades e novidades positivas para que o agricultor continue plantando. Nós temos algumas novidades muito importantes. A primeira delas é que nós estamos reduzindo taxa de juros e nós queremos incentivar os investimentos da agricultura familiar. Hoje as nossas taxas de juros, a partir deste ano, todas as taxas de juros, para quem vai tomar crédito até R$10 mil, é 1%. Aqui o governo do estado talvez vai reduzir a 0%. Acima de 10 mil, o agricultor vai pagar apenas 2%. Nós vamos ampliar os nossos programas de seguro agrícola, nós vamos ampliar o seguro agrícola da agricultura familiar e também o programa de garantia da agricultura familiar. Bom, em relação ao Plano Safra do ano passado que nós tínhamos, neste ano, no que se refere a Santa Catarina, nós evoluímos, ampliamos as ações. Veja você, antigamente se perguntava qual o nome de um programa de agricultura. Vem rapidamente na cabeça do produtor, olha o troca-troca, que foi a grande sacada do século. No entanto, para você ter uma ideia, o troca-troca hoje a gente faz com muita naturalidade, com as melhores sementes de milho que o mercado oferece, no sistema 4x1. Só que aí o troca-troca já está acontecendo, distribuímos uma quantidade de milho suficiente para colhermos 1.600.000 toneladas de milho, distribuímos o calcário à vontade, o kit forrageiro, e agora com esta nova roupagem do Juro Zero, com os valores ampliados. Então, diria você, o Plano Safra 2011, que é lançado oficialmente pelo Estado, em parceria com o governo federal, no que se refere ao Estado, está muito maior e muito melhor. O Banco do Brasil, ele na safra anterior, ele emprestou cerca de 1 bilhão e 200 milhões aqui para a agricultura familiar. E nessa safra, a nossa expectativa é experimentar um crescimento aí na ordem de 20%. Claro que isso vai depender de diversas condições, mas o Banco do Brasil está estruturado para isso. Até porque no modelo que a gente tem no Estado fundiário, no modelo fundiário que a gente tem aqui, isso facilita com que a gente trabalhe não só na questão do custeio, mas na questão da agroindústria familiar, que é uma questão que através das operações de investimento a gente desenvolve ações de empreendedorismo no campo também. A gente percebe assim que o governo está dando uma atenção especial para o pequeno produtor, que eu acho que isso é importante, porque na verdade é o que mais padece. Então eu acho que essa atenção especial é interessante e importante, principalmente para o estado de Santa Catarina, que é um estado de pequenas propriedades. Nós queremos enaltecer aqui esse Plano Safra. Nós que há muitos anos labutamos na atividade agrícola e pecuária do nosso estado, nos anos passados nós convivíamos muitas vezes com a safra quase que terminando e os planos não aconteciam. Nesse atual Plano Safra eu tenho que enaltecer o trabalho da presidente Dilma, que depois de muitos anos é a primeira vez que nós vimos constar num plano a figura do médio produtor. Nós que conhecemos a realidade de Santa Catarina, nós nos curvamos e admiramos e aplaudimos todo o empenho que é dado à pequena propriedade, à economia familiar,
mas nós víamos com certa tristeza o médio produtor sendo alijado do processo sem ter a possibilidade de usufruir de programas especiais, e este ano a presidente Dilma, uma iniciativa elogiável e certamente consciente, incluiu também programas especiais para o médio produtor. O Plano Safra 2011-2012 amplia a capacidade de investimento e fortalece a agricultura familiar. Hoje, para você ter uma ideia, a gente responde por 15% de todo o crédito agrícola para a agricultura familiar aplicado no país. O estado de Santa Catarina representa, na economia total, cerca de 4,5% do PIB do país. Então, esse segmento se diferencia. Por se diferenciar esse segmento, a gente tem muito mais energia para buscar soluções mais adequadas para o agricultor de Santa Catarina, exatamente pela performance que a gente tem. E não só por isso, porque o agricultor de Santa Catarina é bom pagador. Ele quer ter suas contas em ordem, ele quer ter o seu nome dignificado. E isso o Banco do Brasil valoriza muito, porque a gente quer ter boas relações com as pessoas que são de bem. A agricultura catarinense destaca-se no cenário nacional pela eficiência e pela diversidade dos sistemas produtivos. Somos o 5º maior produtor de alimentos do país, graças a um sistema fundiário caracterizado por pequenas propriedades rurais. É o nosso modelo, é a nossa gente, né, que soube construir ao longo do tempo um modelo de sucesso e de referência para o Brasil e para o mundo, né? A integração, por exemplo, a agricultura familiar, que aqui é tão expressiva, né? O ganho de qualidade, o avanço tecnológico, né? E a capacidade de produção da nossa gente. O nosso modelo é realmente exitoso, fantástico, e a gente precisa agora preservar ele, fortalecer. E isso não é fácil, existem muitas ameaças. Uma delas, o custo da produção de grãos, que no Centro-Oeste é maior. A questão da sucessão familiar, né? Um outro problema muito grande, os jovens estão saindo do campo, é um fenômeno no mundo todo, aqui expressivo, e nós não podemos modificar esse nosso modelo, porque ele é um modelo que deu certo e os resultados são excepcionais para a nossa sociedade catarinense como um todo. Outra característica do modelo catarinense, que também é a referência nacional, é a prática do cooperativismo. Quando a gente fala no modelo, a gente destaca claramente o sistema cooperativo. Porque as pessoas entendem, às vezes, que a cooperativa é isenta de impostos, que tem um mundo de benefícios, quando não é nada disso. Ela, na verdade, não tem isso. Ela é um sistema cooperativo na essência, né? E dá para dizer que o capitalismo gera riqueza, mas distribui mal. O socialismo distribui melhor, mas não gera. E o cooperativismo é aquele que consegue produzir e distribuir de forma muito melhor que os outros sistemas. O estado de Santa Catarina foi colonizado por europeus e eles trouxeram isso, está dentro do gene do europeu, é praticamente genético. Eles não trabalham de uma forma isoladamente, eles trabalham de uma forma cooperativada. Sem parceria não se faz nada. O Banco do Brasil tem uma rede instalada hoje em todos os municípios de Santa Catarina, mas se a gente não tiver alianças estratégicas, parcerias, a gente não faz nada. E o Homem do Campo e o Banco do Brasil descobriram que o associativismo e o cooperativismo é chave do sucesso para a gente ter mais facilidade, não só para plantar, como para comercializar o que a gente colhe, né? E essa descoberta muda a realidade do Homem do Campo e faz com que o campo se desenvolva muito mais rápido. Sozinho, 1 mais 1 dá sempre mais que 2, né? Essa sinergia a gente não pode dispensar. E o Plano Safra 2011-2012, lançado aqui na Assembleia Legislativa, beneficia o estado de Santa Catarina, onde a agricultura familiar se caracteriza pela força do cooperativismo e da agroindústria. Hoje, se você fizer uma avaliação, o que é que segura a agroindústria aqui em Santa Catarina é a qualidade do povo. Não é a semente, porque grãos nós somos deficitários. Não é o relevo de terreno, porque aqui é dobrado e é pequena propriedade. Quanto no Mato Grosso, um produtor apenas, ele tem 50, 60 aviários para produzir para a agroindústria. Aqui nós temos uma diferença, a qualidade e a raça do povo catarinense, que é o que faz esse estado ser um estado de vanguarda. Nós temos um projeto, temos uma agricultura muito forte no nosso estado, eficiente, com resultados extraordinários na produção do alimento, na produção do produto. Agora nós precisamos reajustarmos isso para que os agricultores familiares sejam a referência, que a pessoa, o homem, a mulher, o jovem que viva lá possa ser a grande referência. Para isso é preciso repensar um pouco todo o sistema. Primeiro delas é porque o agricultor possa pensar o projeto de desenvolvimento ou o plano de negócio que possa ser desenvolvido em cima da propriedade.
E aí olhar dentro desse plano de negócio, os produtos, as atividades, as cadeias produtivas, a qualificação, a gestão, a formação, a assistência técnica, enfim, um conjunto de ações que precisam ser olhadas nesse contexto. E hoje já tem experiência, inclusive, nós temos uma parceria, inclusive a FETAESC, que tinha uma parceria com o IPAG e com a Souza Cruz, provado, testado e que com viabilidade. Junto com isso também precisa se pensar na questão ambiental. E quando se fala questão ambiental, você olha só na mata e na floresta. E para mim, ambiente é muito maior. Não é só o meio, é o inteiro. É onde que as pessoas ali vivem. Qual a condição que essa família está vivendo, com as pessoas ali dentro da propriedade, a casa como é que está, o ambiente em torno, o terreiro que a gente chama, ou a horta, o jardim, os benfeitorias entre o paiol, a estrevaria, como é que isso tudo está organizado que permita um ambiente agradável, harmonioso, de poder as pessoas estarem vivendo, sentir alegre. E aos poucos, a internet banda larga e a telefonia móvel estão se tornando parte da vida diária do agricultor. A gente sabe que no meio urbano as pessoas têm acesso a facilidades que não chegaram ao campo ainda. E com isso o jovem fica desinteressado em ficar no campo. Nós vamos cobrir em 4 anos, nós temos uma meta de cobrir todo o território rural de Santa Catarina, oferecendo sinal de internet e telefonia no campo. O programa Santa Catarina Rural, que é o nosso programa maior, que nós em 6 anos vamos aplicar 189 milhões de dólares no estado, nós vamos incentivar o surgimento de pelo menos 500 novas agroindústrias familiares no estado de Santa Catarina para promover aquelas nuvens de geração de renda em torno de empreendimentos estruturantes para desenvolvimento rural. Outra ação que estimula o desenvolvimento da agroindústria familiar é a instituição do SUASA, Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que padroniza os procedimentos de inspeção dos produtos de origem animal, garantindo sua comercialização com o selo de procedência e qualidade. Olha, isso é muito importante e é muito inovador para a agricultura familiar. O que nós queremos? Nós queremos que o agricultor possa produzir e comercializar e que quem consome na cidade, principalmente no meio urbano, possa ter acesso a esse produto de qualidade, ao salame, ao queijo, enfim, toda a produção da agricultura familiar. Hoje, até então, nós tínhamos uma legislação única federal, que era uma legislação tanto para a produção interna quanto para a exportação. O SUASA criou um sistema diferente, é um sistema adequado à agricultura familiar. Para acessar o SUASA, os estados têm que pedir ao governo federal, têm que fazer um processo de adesão. A presidenta determinou que esse processo seja feito em 60 dias. Então, o que muda? Muda que a agricultura familiar vai ter uma legislação sanitária adequada e específica para as suas necessidades. E com isso, nós vamos poder ter, via o governo do estado, via os sistemas estaduais, nós vamos poder ter um selo da agricultura familiar, da produção, da questão sanitária da agricultura familiar, que vai poder romper as fronteiras dos municípios e romper as fronteiras de Santa Catarina e comercializar para todo o nosso país.